Namastê, pessoal, aqui é a Bia com mais um vídeo da série Chamas Gêmeas, Almas Gêmeas. No vídeo de hoje eu vim trazer alguns recados da espiritualidade para vocês e nós vamos usar as cartas também em busca de mensagens para o coletivo. Hoje, o dia que eu estou gravando, 20/2, é um portal 22. O 9, que é o número do ano, ele é geralmente desconsiderado em cálculos numerológicos. Então, nós estamos num dia 22 e o somatório é 4. 22 é um número mestre, que é múltiplo de 11, e o somatório 4, o 4 está conectado à materialização. E aí vocês vão entender por que eu quis trazer esse vídeo no dia de hoje, inclusive. Antes de começar com os recados, eu quero fazer uma oração, que é uma oração que eu tenho feito durante os acompanhamentos de chama gêmea que eu faço. Eu tenho feito essa oração desde o início do ano, desde que eu voltei a atender. Eu voltei a atender no dia do astrólogo, né, no dia 6 de janeiro. Vocês devem conhecer essa oração, é a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e segue a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Assim é e está feito. Amor. Vocês vão entender depois por que nós escolhemos essa oração, tá? Por que a gente tem feito essa oração para as chamas gêmeas que são atendidas por nós? Por que a gente escolheu trazer essa oração para proteger aqui o nosso campo compartilhado durante o vídeo, tá? Bom, quem me acompanha desde 2019 já percebeu que muitas mudanças foram feitas na produção desses vídeos para chamas gêmeas e almas gêmeas durante esse tempo. Muitas mudanças relativas ao meu próprio percurso. E já há alguns meses, posso até dizer anos, nós temos aqui uma combinação, né, de que eu só venho trazer vídeos de chamas gêmeas, almas gêmeas, quando eu tenho algo a dizer. Já há um tempinho, eu não fico aqui trazendo vídeos toda semana, todo mês. Quem se lembra bem, eu trazia os vídeos de acordo com os movimentos da Vênus, né? A cada troca de signo, eu trazia um vídeo. Só que eu fui percebendo que as leituras coletivas, especialmente com tarô e oráculos, elas giram muito em torno dos mesmos temas. Por quê? Porque o coletivo das chamas gêmeas costuma ficar preso num looping mental, infelizmente. E é um looping mental extremamente difícil de sair. É como se você tivesse uma matrix dentro da outra. A pessoa acha que ela está liberta da matrix quando ela descobre ser uma chama gêmea, quando ela descobre estar no percurso, e muitas, inclusive, são tomadas até de uma certa arrogância, né? Os humanos, eles gostam muito de usar crachás, como meus mentores falam. A gente tem crachá para tudo. E, inclusive, existe o crachá chama gêmea, né? Muitas vezes esse crachá ele é usado pelo ego espiritual para fazer a pessoa se sentir mais importante do que as outras no caminho ascensional, né? Quando a bem da verdade, todos que estão no planeta Terra neste agora estão qualificados para ascensionar. Só que as pessoas, especialmente as sementes estelares e as chamas gêmeas, elas têm uma arrogância ali de fundo
que às vezes é extremamente difícil de detectar, enxergar e trabalhar, porque elas acreditam que por estarem num processo que é diferente do processo das demais pessoas, elas são especiais. E a gente veio aqui hoje para passar a espada nesse sentimento de vocês serem especiais. Na verdade, a gente veio passar a espada em várias concepções, quebrar vários paradigmas. Por que isso? Por que agora? Porque nós estamos à beira dos grandes eventos. Não sei se vocês já perceberam que tem uma certa ansiedade no ar. Não sei se vocês perceberam que desde que virou o ano, o tempo está mais acelerado e nós estamos testemunhando mais e mais e mais acontecimentos ao nosso redor, no mundo, né? Estejam eles perto de nós ou sejam acontecimentos que chegam só através das notícias, só, porque aquilo dali está no teu radar. Se está no teu radar, faz parte da tua realidade. Então, a primeira coisa que a gente queria dizer, tomem cuidado com relação ao que chega até você, ao que está no seu radar, porque tudo aquilo que você olha, você manifesta. Tudo aquilo que é um ponto da sua atenção, usa a sua energia de manifestação para se apresentar na realidade. Seja a sua realidade, seja a realidade das outras pessoas que estão conectadas a você. Como nós estamos num ano de Júpiter, corrigindo, a gente vai entrar no ano de Júpiter quando tivermos o ano novo astrológico, a gente ainda está na regência de Saturno, porque o ano não virou, só trocou o calendário, né? O calendário gregoriano, mas a gente ainda não virou o ano, né? Vocês sabem que ano para mim é só quando tem o ano novo astrológico, Sol em 0 diários, ano novo, né? Ano novo, vida nova. Aí, de fato, sim. E, por enquanto, a gente está na regência de Saturno. E esses últimos dias de Saturno, extremamente exigentes, extremamente penosos, uma série de questões kármicas coletivas se apresentando, desastres, toda aquela ambiência que a gente já sabia que ia acontecer, que a gente já sabia que a gente estaria aqui num enredo de transição planetária. E a gente sabe, inclusive, que a gente vai ter muitos desencarnes coletivos. Porque tem pessoas que não vão continuar na nova Terra. Tem pessoas que vão ser removidas do planeta, certo? E tem pessoas que precisam estar do outro lado do véu para atuar. Depois a gente fala sobre isso, tá? A gente vai falar de muitas coisas multidimensionais nesse vídeo, porque se faz necessário. E por que a gente está com essa intenção de passar a espada em uma série de questões? Porque além de estarmos, melhor dizendo, perto desses grandes eventos, se faz necessário que as chamas gêmeas entendam de uma vez por todas que a gente está com um pé numa dimensão e o outro pé em outra dimensão. E se fala tanto sobre a 5D, se fala tanto sobre a nova Terra, sobre a Era Dourada, né? As pessoas gostam tanto de falar coisas bonitas sobre isso, mas muito pouco se trilha. E o caminho espiritual, ele é feito por aqueles que resolvem caminhar. Eles estão pedindo para dizer assim, mesmo que você tenha que tirar os seus sapatos, mesmo que você tenha que tirar as suas botas de trilha, de caminhada, para fazer o percurso melhor, porque os pés estão machucados. O caminho é daquele que trilha, o caminho é daquele que resolve fazer, e não pessoas que vivem numa abstração. E muitas chamas gêmeas vivem numa abstração, né? Por que a gente está dizendo isso? Porque é imperativo que vocês saiam dessa hipnose. É imperativo que vocês saiam desse looping mental. Que looping mental é esse? A obsessão pela chama gêmea. Essa pessoa, essa figura, esse seu outro eu,
que se manifesta na sua realidade, muitas vezes para despertar você. Muitas pessoas passam por esse processo, né, de ter o despertar após da descoberta, de estar numa dinâmica de chamas gêmeas, mas isso não é regra. Existem outras pessoas que passam pelo despertar de outras formas, foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu não precisei do meu gêmeo para despertar. Nosso processo se deu de uma outra maneira, como os processos de outros casais se dão de formas diferentes. E aí começa que não tem regra, não tem certo e errado, não tem bom e mal, não tem fases, não tem uma medalhinha, uma estrelinha que você vai receber a cada etapa que você cumpre. Tem a sua verdade, tem o seu caminho, quer você faça com sapatos de trilha ou não. E eu sei que é extremamente cansativo. Eu sei que a sensação que dá é que você está correndo uma maratona e você consegue enxergar a linha de chegada, mas aí você acredita que você está chegando perto, aí parece que a linha de chegada anda para trás. Porque qual é a linha de chegada para a maioria das pessoas? É a união com a chama gêmea. A união física com a chama gêmea. E aí ainda tem todo um enredo, uma outra hipnose coletiva que envolve a pessoa acreditar piamente que ela vai ter com a chama gêmea os sonhos de Matrix que ela tem. Que ela vai ter com a chama gêmea o que ela teria com uma alma gêmea, por exemplo. Então é muito comum as pessoas falarem para mim: mas eu não posso esperar mais muito tempo porque eu tenho a idade tal e eu quero ser mãe ainda nesta vida. E eu preciso realizar esse sonho com a minha chama gêmea. Nós não estamos dizendo que isso seja impossível, nem que isso não vá acontecer. Nós sabemos que tem muitos casais de chamas gêmeas que vão trazer seres para a Terra. Isso é sabido, né? Não é nenhuma novidade. Mas é importante que vocês se desfaçam o quanto antes desses sonhos, porque esses sonhos não serão vividos da forma como vocês projetam com a chama gêmea. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a gente está às portas da mudança dimensional. A gente está às portas da queda do véu. A gente está às portas de lembrar. Teve uma vez, há não muito tempo atrás, meus mentores mostraram para mim uma imagem, dando continuidade a essa imagem da maratona. E a pessoa, que em geral é o divino feminino, mas isso também não é uma regra, a pessoa que é a parte consciente da jornada, ela fazendo essa maratona de revezamento, né, ali, animadona, né, começa com todo o gás, né, e a chama gêmea é essa outra parte que vai fazer o revezamento. Imagina que você está carregando uma tocha acesa, né, e aí vai ter esse revezamento com a chama gêmea. Só que a sua chama gêmea, que é a parte que não está consciente, ela faz o percurso vendada. E aí ela tem total confiança no que você vai fazer. Ela tem confiança absoluta de que você vai guiar o caminho. E nós sabemos que existe um momento em que há uma inversão desses papéis, uma troca desses papéis, quando o divino masculino desperta, que eu gosto de dizer que é quando ele acorda para a vida, porque muitas chamas gêmeas têm essa fantasia de que a outra parte vai despertar para a condição delas, ou que vai ter um despertar espiritual profundo. Muitas vezes não tem. Essa troca acontece no momento em que a parte não consciente, ela entende, enfim, que não vai conseguir viver sem a outra, que precisa se dirigir a isso, que precisa dar um destino para isso.
que precisa fazer algo na matéria. E aí você tem essa troca e muitas vezes a parte que é inconsciente, ela começa a perseguir, né? Ela vem atrás da outra parte. E aí, em geral, as situações se organizam para se criar uma união harmoniosa. Só que o que está acontecendo é que, assim, em termos de observação que nós temos, do que eu tenho observado do coletivo e do que tem chegado até mim, através dos atendimentos, eu sou sempre muito grata a vocês, grata às histórias de vocês, que são sempre histórias fantásticas, né? Eu tenho uma consciência de que as chamas gêmeas, elas vivem o maior amor do mundo, né? Elas vivem uma história, né, de cinema. É uma história que vai ser contada por outras gerações, né? Porque a gente está lidando com um amor que é tão sublime, que quem não faz parte desse mundo, quem não é desse mundo, quem é de outro, quem é de outros orbes, quem é de outras dimensões. Infelizmente, há milhares de anos, o planeta Terra desconhece o que é essa frequência. E a gente está trazendo a frequência do amor incondicional de volta. E o amor incondicional, se eu tivesse que dizer para vocês qual é a ferramenta que vocês necessitam, vocês não precisam de cura do feminino, cura do masculino, cura da criança, cura de traumas e de vidas passadas, e mesa disso, mesa daquilo, apometria disso, apometria daquilo, cósmico, sei lá o quê. Vocês não precisam de nada disso se vocês deixarem o amor incondicional pela chama gêmea brotar. É imperativo que vocês entendam isso. E mais imperativo ainda é que vocês vivam isso. Que esse amor venha à tona, que ele brote. E quem permite, né, quem autoriza, né, quem deixa que isso aconteça, sente. Eu já ouvi relatos. Eu mesma senti isso. Os relatos são sempre muito parecidos. Você sente o teu coração, você sente o cardíaco explodir, porque você não sabe o que você vai fazer com tanto amor. E tanto amor que jorra, que brota. E não somente pela chama gêmea. A chama gêmea é essa pessoa que é o seu ponto focal. Ela é essa pessoa que vai mostrar para você, dar as chaves para você, como que você entra em contato com essa energia de novo. Porque a chama gêmea é a pessoa, o ser com quem você tem mais karmas em todo o universo. Se você consegue sentir amor incondicional por essa pessoa, você já sabe o caminho de volta para casa. Você consegue sentir amor incondicional por você, na verdade, que deveria vir primeiro, né? Você consegue sentir amor incondicional por toda a humanidade. Mas tudo começa com o Criador. E muitas vezes as chamas gêmeas entram nesse looping mental em que elas se esquecem disso e elas se tornam profundamente obcecadas pelo gêmeo. E continuam obcecadas pelo gêmeo, dizendo que estão em rendição. Eu estou na fase XYZ da rendição. Aí, mas o meu gêmeo não sei o quê. Mas o meu gêmeo isso, o meu gêmeo aquilo. Mas aí, quando ele voltar, isso, aquilo, outro. Que rendição é essa? Que entrega é essa em que você se encontra? Para você não parar de pensar na pessoa, não parar de falar na pessoa. E isso é real, é um fato, né? Você acorda, né? Você toma café pensando na chama gêmea, você vai deitar pensando na chama gêmea, sonha com a chama gêmea, encontra a chama gêmea no astral,
Durante o dia, pensa na chama gêmea e você ouve músicas e você vê os números repetidos. Tudo te lembra essa pessoa. E aí isso fica cada vez mais intenso quanto mais a parte consciente procura fugir do processo. E aí, quanto mais ela foge, a outra parte foge. Mas entendam, a troca é possível. O despertar da outra parte está ligado à outra parte e entender que você, parte consciente, é uma parte muito importante da vida dela. É uma parte muito importante dela. Esse conceito das partes, ele é muito usado no xamanismo, por exemplo. Tem uma filosofia que vocês conhecem muitíssimo bem, o Ho'oponopono. O Ho'oponopono também é xamânico, em que você trata, né, das partes, dos entes, todos os seus fractais, né? Então, dentro do Ho'oponopono é comum se pensar que aquela determinada pessoa, seja ela qual for, para quem você está dedicando a sua prática, ela é uma parte muito importante de você. Por quê? Porque fundamentalmente somos todos um. E a chama gêmea é a pessoa que vai treinar você com relação a isso. Lembra, ela é essa pessoa que está fazendo a maratona de revezamento com você vendada, super esperançosa que você vá seguir no caminho e você está lá, mirando na linha de chegada. Mas, curiosamente, a linha de chegada fica andando para trás. E por que que nós percebemos isso no coletivo e nos atendimentos? É a consciência que me chegou, que é uma das outras consciências que eu tenho para partilhar com vocês, né? É chegada a hora de cada vez mais falarmos sobre as questões multidimensionais, porque nós estamos às portas de trocar de dimensão. Ah, mas eu não estou vendo nada. Jura que você não está vendo nada? Você não está vendo as atividades solares, você não está vendo a crise climática em que todo o planeta está, os extremos de frio e calor. Você não está vendo as movimentações de placas tectônicas. Você não está vendo os grandes processos de catarse coletiva em que as pessoas se encontram. Você não está vendo a quantidade de luz que o planeta está recebendo do Sol central. E nós já passamos do cinturão de fótons, a gente está recebendo luz direta de átomo através do Sol central da galáxia Alcione, através do nosso Sol. E foi mostrado para mim recentemente que a gente vai ter sim uma explosão solar, que é o que alguns chamam de flash solar. Só que já há um tempo eu comento para vocês que, assim, sinceramente, eu não sei se eu acredito no flash solar, como é contado, tá? Eu acho que tem muita infiltração de seres negativos dentro da comunidade das chamas gêmeas, dentro da comunidade das sementes estelares, dentro da comunidade dos ditos despertos. Vocês sabem que eu odeio, mas eu odeio esse termo com todas as minhas forças. Tá? Por quê? Porque desperto é aquele que encontrou o Cristo interior. Quem encontrou o Cristo interno não se preocupa mais com crachá. Ah, eu uso crachá de chama gêmea. Ah, eu uso crachá de arcturiano. Ah, eu uso crachá de teórica da conspiração. E outros tantos crachás. Certo?
Quem realmente despertou não está nem aí para nada disso. E entendeu, de uma vez por todas, que a verdadeira felicidade vem através do serviço ao próximo e começa a agir em torno disso. Esteja com a chama gêmea ou não, tá? E quanto mais vocês se distraírem do real objetivo para estarmos aqui, mais vocês vão ver a linha de chegada andando para trás. Mais vocês vão ver a chama gêmea indo embora. A chama gêmea num outro relacionamento, ela voltando para um casamento que tinha acabado, supostamente, e que já estava falido. Ela mudando de cidade, indo para bem longe de você, entre outras tantas tragédias para o ego da terceira dimensão, né? Para mostrar para você o quanto que você está distante desse teu Cristo e o quanto que você não está usando o espelhamento com a chama gêmea para encontrar esse teu Cristo. Duas coisas muito impactantes aconteceram na minha vida. Número 1, encontrar minha chama gêmea. Número 2, encontrar a Crista, né, a Mestra Maria Madalena. E diante de tudo que me aconteceu nessa jornada, hoje eu estou plenamente convicta que a jornada existe para esse seu encontro com esse seu Cristo interno. E se você se distrai disso, você se distrai do porquê nós estamos aqui na missão Terra, do porquê nós estamos aqui para ancorar amor incondicional e porquê a chama gêmea é essa pessoa perfeita para fazer isso brotar de você, certo? No vídeo passado, eu cheguei a comentar com vocês que eu estava passando um momento muito desafiador da minha dinâmica. E eu continuo passando por um momento desafiador. Só que eu não estou mais em dinâmica. Aí vocês vão arregalar os olhos assim, meu Deus, isso existe? Sim, isso existe. Eu não estou mais em dinâmica. Minha dinâmica encerrou, né? E segundo meus mentores, né, nós trocamos de fase. Eu não sei ainda o que significa isso, tá? Eu vou falar muito rapidamente, porque isso não vem ao caso. Esse vídeo não é sobre mim, esse vídeo é sobre vocês, né? Mas aconteceu algo muito infeliz conosco. A minha chama gêmea fez a passagem no fim do ano. E eu posso dizer para vocês que foi a maior dor que eu já senti na vida. E não só nessa vida, arrisco dizer que em todas elas. Por quê? Por estar consciente, né? E eu estou procurando passar pelo processo de luto, enxergando ele como uma pessoa normal. É a forma como eu estou encontrando de elaborar isso melhor. De vê-lo como um grande amigo, que foi um grande amigo, e de vê-lo como um homem por quem eu me apaixonei perdidamente. E que fez brotar em mim o amor incondicional. E aí, com relação a isso, eu tenho zero questão. Zero questão de que o que eu senti e sinto é amor incondicional. Zero. Agora, dizer para vocês o que eu acho que isso representa, o que isso simboliza, o que vai ser de mim, o que vai ser de nós, eu não tenho respostas para isso. E como eu falei, eu não quero tornar esse vídeo um vídeo sobre mim.
Eu não quero, com esse vídeo, olhares de, ai, tem um peninha de mim, olha, deu errado para mim. Pelo contrário, de uma certa forma, eu me sinto liberta. Nós estamos libertos daquela loucura, especialmente da minha parte. Ah, vai mandar mensagem, vai me ligar, não vai ligar. Quando vem me ver, quando que a gente vai se unir? Não, eu estou completamente liberta disso. Completamente liberta disso. Mas como eu recebi o recado da espiritualidade de que não acabou, né? Eles foram bem telegráficos assim com relação a isso. Quando eu estava no auge ali do processo, sabendo que ele ia fazer a passagem, fui buscar, né, a minha família espiritual, tanto do outro lado quanto aqui na Terra, né? Todos sempre muito solícitos, né? Todos sempre muito amáveis e cuidadosos, né? Vou buscar minha família espiritual em breve outra vez, porque preciso deles. Eles vieram com 3 frases assim telegráficas. Número 1, você precisa ficar calma. Número 2, não acabou. Número 3, vocês só trocaram de fase. E, sumiram, né, no ar. Tipo o gênio da lâmpada, some no ar. E, tipo, toma essa daí, né? Se vira com isso daí. E aos poucos, a cada dia, vem me chegando novas consciências, novas percepções. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu relutei com relação a saber se eu viria aqui falar sobre isso. Porque, de fato, não é sobre mim, né? Nós estamos aqui para vocês e continuamos para vocês. Nós não vamos abandonar vocês por conta do que me aconteceu, né? Por conta do que aconteceu com o meu gêmeo. Mas esse é o máximo que eu vou falar, assim, publicamente, tá? Eu espero que vocês respeitem esse nosso momento, né? Especialmente um momento delicado para mim, que sou a pessoa que ficou, né? Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei dizer para vocês. O que eu sei é que tem pessoas que estão sendo chamadas para o outro lado do véu, porque a atividade do outro lado do véu continua muito intensa. A gente está numa guerra espiritual e isso aí é uma coisa minha, tá, gente? Vocês não têm que tomar isso como verdade. Vocês não têm que ficar com medo disso. Ai, meu Deus, aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Esquece isso. Cada caso é um caso. Só que, infelizmente, eu descobri da pior forma possível que eu faço parte dos 144 mil. Né? Nós fazemos, né? Que somos um. E a realidade do somos um, ela fica até sem ar, assim. Tá cada dia mais presente para mim. E é importante que vocês entendam isso. E aí, diante disso, não tem como a minha visão sobre as chamas gêmeas, a trajetória das chamas gêmeas, a trajetória de vocês, porque é sobre vocês, não tem como não mudar. Estão entendendo? Vocês entendem também que não tem como eu vir aqui toda hora? Por que isso também? Porque vir aqui toda hora significa, de uma certa forma, para mim, alimentar o looping mental de vocês. E é justamente o que a gente não quer.
Era o que a gente estava falando. Se vocês quiserem uma única ferramenta, uma única, é o amor incondicional. É o que a mestra Madalena ensinou para mim e ainda ensina. Sou muito grata à presença dela na minha vida. E eu sei que algumas de vocês, me desculpem falar no feminino, mas eu sei que a maioria que assiste aqui são mulheres, tá? Eu sei que ela está se aproximando de algumas de vocês também. E aceitem esse carinho, tá? Aceitem. Porque ela tem muita coisa para nos ensinar, ela tem muita coisa para nos passar. É um grande interesse para ela e para o Cristo, para seu esposo, né? Para seu complemento divino, também é um grande interesse unir as chamas gêmeas e favorecer a missão chamas gêmeas na Terra. E aí, eu acho que está na hora da gente falar sobre a parte multidimensional, tá? Eu estava falando sobre o flash solar, né? Que eu não acredito que a gente vá ter o flash solar do jeito como nos foi dito, e que eu acredito que tem muita infiltração de negativos, especialmente aqueles que são mandados por certos entes, que eu não vou botar o nome aqui, tá? Vocês sabem quem são. Quem não sabe, estude, né? Vá atrás. Eu não vou falar os seus nomes aqui. Tem muita infiltração de seres nessa comunidade das chamas gêmeas, na comunidade das sementes, na comunidade dos despertos, para manter todas as pessoas no uping mental e no ego espiritual, para manter todas as pessoas usando crachás, para manter todas as pessoas obcecadas, para manter todas as pessoas longe do serviço ao próximo, para manter todas as pessoas nessa maratona cuja linha de chegada sempre anda para trás. E a tua chama gêmea lá, correndo, uma venda nos olhos. E aí vocês podem se questionar, mas será que vai ter um dia que ela vai tirar a venda? Vai. Vai. Com a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Claro que vai. Mas entendam, cada caso é um caso. Não existem fórmulas. Eu já falei isso no vídeo passado, vou falar de novo. Por favor, busquem auxílio, busquem ajuda. Busquem ajuda com pessoas que passaram e passam pelo processo, porque não é qualquer espiritualista que vai entender vocês. Não é qualquer tarólogo que vai conseguir ler para uma chama gêmea. Só quem é outra chama gêmea. Tá? E tem uma outra coisa, tem uma outra questão. Tem algumas pessoas que eu atendo que elas vêm para atendimento por outros propósitos e de vez em quando elas comentam assim, mas aquele negócio lá, aquela viagem que você bota lá no YouTube, né, de chama gêmea, que maluquice é essa, o que é aquilo e tal. Eu brinco com a pessoa, não me atinge em nada, né? Só que algumas pessoas vão cair do cavalo, porque elas acham que isso não é sobre elas, que isso não tem nada a ver com elas, mas elas também vão encontrar as suas chamas gêmeas no futuro. Por quê? Conforme nós caminhamos cada vez mais para essa nova realidade quinta dimensional, vai ficar cada vez mais fácil. Então é por isso que a gente está aqui também, não só para puxar a orelha de vocês e passar a espada em preconcepções e paradigmas e tal, mas a gente também está aqui para trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, né, para vocês não desistirem, mas para que vocês entrem na energia correta, vocês precisam entrar no amor incondicional pela chama.
Enquanto vocês colocarem a chama como um ente separado de vocês, enquanto vocês colocarem a chama como uma pessoa que vocês julgam, ai, meu gêmeo tá fazendo isso, meu gêmeo tá fazendo aquilo, mas o meu gêmeo ele não quer sair do casamento. Você saiu do seu? É a pergunta que a gente faz, tá? Cada um com seus problemas. Esse foi um problema que eu não tive com a graça do Senhor. Mas cada um com os seus problemas, mas entendam, não tem regras, não tem fórmulas. Nós estamos vivendo histórias heróicas, histórias míticas, porque nós escolhemos vir para um planeta que vai ascensionar junto com todos os seus habitantes. Vocês têm ideia disso? Um evento que está sendo assistido por seres de multiversos. Não é só do nosso universo local, não. É de multiversos. Nós somos o grande BBB do cosmos. Não é sempre que isso é tentado. Vocês estão entendendo? E nós que estamos aqui, que escolhemos estar aqui, nós vamos poder escolher, num futuro, estar em outros orbes, fazendo a mesma coisa. Libertando outros planetas de uma prisão mental. Existem prisões físicas. Nós estamos numa prisão física. Eu não diria que nós estamos numa prisão física, mas nós estamos numa prisão energética, que nos impede de ver a realidade. É o véu, né? O véu, ele tá tão fino, e que eu vou falar um negócio contraditório, tá? Ele tá tão fino que dá quase para passar a mão nele. De passar a mão e arrancar. Quando isso acontecer, a gente vai ver a verdade, a gente vai ver a realidade como ela de fato é. A gente vai ter acesso às outras dimensões, a gente vai ter acesso aos extras, a gente vai ter acesso aos intras. A gente vai ter acesso a outras realidades. Foi muito comum durante a minha dinâmica acordar de madrugada, né? E eu sei que muitas de vocês acordam. Eu ainda acordo de madrugada. E às vezes naqueles horários meio místicos, né? Tipo 2h22, 3h33, esse tipo de coisa ainda acontece. Nessa madrugada, meus mentores trouxeram algumas revelações para mim, né? Além dessa coisa de que a atividade solar que estamos tendo, né? Ela vai ser preponderante nessa questão de promover uma elevação de consciência, né? Vide alguns dias atrás, não muito tempo assim, se eu não me engano foi dia 12 ou dia 13 de fevereiro, posso estar errada, quem souber a data corretamente, bota aqui embaixo para mim, por favor. A gente teve um pico aí da ressonância Schumann de 140 Hz, algo inédito, e aí depois caiu para 81. 81 ainda é alto, né? Se a gente pensar que o normal era 7,8. 7,8 no mundo em que muitos de nós nasceram, né? Quem é mais velha guarda, tipo eu, né? Eu sou de 79, né, gente? Então, no mundo de 1979 era uma certa vibração. Agora é outra vibração. E para a gente estar com os dois pés na quinta dimensão, a gente precisa de uma faixa frequencial. Não pode mais haver oscilações. Essas oscilações que estão acontecendo, elas são trazidas pelo Cristo, tá?
elas são trazidas por Atom, né? Elas são trazidas pelo nosso Pai, pela fonte criadora. E elas são moduladas pelos sóis, tá? E elas são moduladas pelas nossas famílias estelares, para que cheguem aqui, não é perceptíveis não é o correto. É para que elas cheguem aqui, não sei nem se existe essa palavra, mas vamos lá, absorvíveis pelos nossos corpos físicos. E promovendo upgrade de DNA, e promovendo mudanças, né? Elevação de consciência. Essa semana eu tive uma conversa rápida, assim, mas super surpreendente com uma pessoa que eu sequer imaginava que ela me falaria aquelas coisas. E a pessoa me perguntando de Antártida, Atlântida, Lemúria, eu assim, né? Eu devo ter arregalado os olhos, eu não devo ter conseguido disfarçar. Eu falei, meu Deus, essa pessoa falando sobre isso e de alguma maneira sabendo que pode falar comigo, eu devo ter cara de maluca mesmo, né? A pessoa saber que podia falar disso comigo. E aí me caiu a ficha, eu falei, uau, os níveis de consciência estão subindo. E como que vai ser linda a queda do véu. Tem muita gente que vai ficar, assim, totalmente atordoada. Totalmente atordoada. Porque acha que a realidade é acordar para treinar, aí vai lá, antes de treinar, toma pré-treino, aí volta, toma banho, se alimenta, né? Toma um café, aí se arruma, né? Vai pro trabalho, aí vai lá e volta, vai pro happy hour, e sei lá o que e tal, e paga boleto, né? Vive para o fim de semana, né? E assim sucessivamente até o dia que morrer, né? E aí acha que a vida é isso aí, né? A vida é maratonar série, a vida é fazer compras, entendeu? Bebedeiras, nada contra, tá, gente? Nada contra essas facilidades que a Matrix nos dá. Porque muitas vezes elas são usadas assim como válvula de escape. E válvula de escape com relação à densidade do trabalho que nós temos feito no astral ao dormir. Mas é importante as pessoas começarem a ter um entendimento, mas tão, não só importante, é urgente, que as pessoas comecem a ter um entendimento de que tem outra realidade chegando aí. Tem outra realidade batendo a porta. E a revelação que eles trouxeram para mim, assim, tem coisas que eu não posso falar, porque tem coisas que são íntimas. Mas o grosso da coisa é que, assim, a gente tem uma parca noção do que vai ser. Porque vai ser algo meio mágico. E muitos de nós sabemos disso, e ao sabermos disso, a gente às vezes fica numa certa ansiedade. Ai, quando é que vem, né? Porque para mim, eu queria acordar um dia, olhar aqui pela minha varanda, que a varanda está aqui, olhar assim, uau, tá tudo diferente. Um novo céu, uma nova terra, uma nova civilização, outras cores, outra consciência, o amor incondicional permeando tudo. E o que mais me admira é que, assim, a gente está recebendo esse banho de energia e não é todo mundo que sente, que entende. Porque se você parar para se concentrar, você sente a energia do todo, né? Entre todas as coisas. Você sente o banho de amor incondicional o tempo inteiro.
E a gente está aqui para replicar isso, né? Para ser um canal para isso, para ser um filtro disso. Com relação a isso, eu estou plena. Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E eu espero que vocês também não, né? Que dentro das suas jornadas vocês consigam encontrar esse lugar. E parar de olhar a chama gêmea como esse ente separado. E parar de olhar para ela como alguém que está fazendo algo contra vocês. Eu sei que a gente já está num avançado aí, a gente já está com quase 1 hora de vídeo. Por essa razão que eu vou colocar aqui embaixo, né, o tempo, né, para quem quiser dividir e tal, né, mas é porque tem certas coisas que precisam ser ditas, né. Uma outra coisa que a gente queria trazer é que eu acho que não é todo mundo que vai gostar do que eu tenho a dizer, e aí é importante que você use o seu discernimento, tá? Na verdade, use o seu discernimento o tempo todo, porque você precisa passar as informações pelo filtro do coração. E aí eu sei que não são todas as chamas que vão ressoar com o que eu vou dizer. Isso pode ter a ver com o momento, isso pode ter a ver com estado de consciência. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou somente uma pessoa que se dispôs a estar a serviço para vocês. E cada um que se dispôs a isso, com as suas próprias dificuldades, com a sua própria jornada, etc. e tal, recebe um pedaço do quebra-cabeça, né? Porque a gente está lidando com um grande quebra-cabeça. Ninguém é dono da verdade, tá? O que se chama de uniões em massa é um fenômeno da quinta dimensão. Eu não estou querendo dizer que você não possa ter a sua união física com a sua chama gêmea hoje, amanhã. Não é sobre isso. Mas eu gostaria que vocês entendessem que vai ficar cada vez mais fácil conforme o planeta estiver com uma energia mais estabilizada. Vocês entendem? Há um tempo atrás, eu recebi uma mensagem que eu compartilhei aqui nos vídeos, que eu compartilhei nos atendimentos, que eu compartilhei no meu extinto grupo de chamas gêmeas, que eu encerrei no grupo, né? Depois podemos falar sobre isso também. A respeito dos eventos e de como que os eventos eles são para nós um relógio. Então nós estamos diante de um grande relógio, porque o que foi dito para mim foi assim: quanto mais caos a gente visse no mundo externo, mais amor incondicional a gente tinha que sentir pela chama gêmea, por nós mesmos, pela humanidade, mais a gente ia ter que transbordar o divino e mais a gente saberia que estaria perto das uniões, tá? Eu não sei se eu vou ter a minha, não nessa configuração, pelo menos, não nessa realidade, mas isso não significa que você não possa ter a sua, né? E é isso, a gente não quer dizer que vocês não vão conseguir, que vocês não podem conseguir amanhã, mas nós ainda estamos
numa realidade densa. Ainda estamos trafegando, transicionando. E essa realidade das uniões, ela vai ficar mais palpável na nova Terra, na outra realidade. E algumas pessoas para quem eu falei isso, algumas pessoas ficam assustadas. Ah, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que vamos todos morrer? Não, gente, não é isso. A gente está trocando de dimensão. A gente está voltando para casa. Quando as chamas gêmeas chegaram aqui em missão, esse planeta era um planeta de quinta dimensão. As eras douradas que tivemos e que depois caíram, né? O que você fala de queda? A queda de Atlântida e Lemúria, que foram quedas morais também, foram quedas dimensionais, certo? Nós estamos fazendo uma subida. A gente vai voltar para aquilo que a gente reconhece como casa. As frequências de 5D para cima. Tá? Isso é muito alienígena para aqueles que são originários da Terra. Mas isso não é nada alienígena para as sementes estelares. E embora a gente tenha, como eu gosto de dizer, se chafurdado na lama uma vez que viemos para cá, tem um tom de familiaridade também, de se sentir em casa. E uma vez passadas as catarses mais pesadas, quando a ressonância aumenta, como por exemplo nesse dia que eu falei que bateu 140, a tendência é nos sentirmos muitíssimo bem. Eu estava me sentindo maravilhosa. Eu só não estava bem por conta do calor que estava fazendo aqui no Rio. E ainda está fazendo. Então vocês precisam entender que a gente está se transportando para uma nova realidade. E muito do que é visto, sentido, seja por médiums, terapeutas de chamas gêmeas, vocês mesmas acessando alguma coisa, de linhas de tempo, muito do que é visto é uma realidade da 5D. E aí a gente falando assim, né? Vocês podem achar, meu Deus, eu vou esperar mais décadas pela minha chama gêmea. Não, gente. A 5D tá ali na esquina. Tô falando sério, tá? Esse ano é muito importante. 26, 27 são extremamente importantes. Até a gente ter uma equanização. E esse processo está sendo acelerado pelas egrégoras de luz, amando do Cristo, obviamente, que é o capitão da nossa nave, né? Por que isso? Porque a fonte criadora já entendeu que é necessário um basta. A humanidade está sofrendo muito. Tem certas consciências para quem a fonte quer dar chances. E está dando chances assim eternas. Que só nosso pai daria, né? Porque qualquer um em sã consciência, por mais elevado que seja, não daria esse tanto de chances, mas nosso pai dá. Mas nosso pai já entendeu que tem
limites aí a serem traçados e o colapso de função de onda que vai vencer é o dele, como sempre. Por isso que vocês ouvem, a luz venceu, né? Aquelas coisas todas. Por isso que a gente trouxe a grande invocação, né? Que se faça o plano divino sobre a Terra hoje e por toda a eternidade, porque é o que nós viemos fazer aqui. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para garantir esse plano divino. Essa é a nossa missão. Muito antes da gente se unir com a chama gêmea. A união com a chama gêmea é e sempre foi a cereja do bolo. Ela nunca foi a linha de chegada. A linha de chegada é a libertação do planeta. Vocês precisam entender isso para vocês terem mais liberdade nas suas jornadas e para vocês terem mais leveza nas suas jornadas, tá? E eu vou falar uma coisa contraditória antes de trazer as cartas. Nós estamos indo para uma realidade quinta dimensional, ok? Mas se você quer resultados, você precisa fazer algo na matéria. Chega de fazer coisas espirituais. Você precisa interferir na matéria, que é onde a gente está. Ó, tem aqui, ó, meu saquinho de runas, ó, você consegue, ó, tocar. A gente sabe que a realidade é mais do que isso. Mas chega um momento em que você precisa lidar com a densidade. Número 1, o amor incondicional por você, pela chama gêmea. E isso, um transbordo, né? Em seguida, o que eu posso interferir materialmente na minha jornada? Tá? Gente, eu estava disposta a ir para o país do meu gêmeo sem saber se ele ia me receber. Tá? É que não deu tempo. Não deu tempo de ir. Eu aguardei somente o mínimo de reciprocidade, sabendo que se eu chegasse lá, eu não seria enxotada de lá. Mas não deu, né? A gente teve uma outra trajetória. Tivemos outras questões, né? Ele muito preso às suas próprias questões e tal. Mas eu estava pronta para interferir na matéria. Tá? Mas, ao mesmo tempo, assim, nenhuma culpa com relação a isso, porque eu acho que ele não tem dúvida do amor que eu sinto por ele. Zero dúvida. Né? Nunca teve, nem tem agora. Então, tá tudo certo. Né? Mas vocês precisam parar de perder tempo. Perder tempo com abstrações, perder tempo com conteúdos e ficar acompanhando coisas e perder tempo falando sobre isso. E os grupos que se formam. Eu sei que vocês se sentem muito sós, que é uma caminhada extremamente solitária. A gente realmente não tem com quem falar. Vocês acham que eu tenho com quem falar sobre a perda do meu gêmeo? Vocês acham que as pessoas entendem o nível de dor que é você perder a tua outra metade? Perder entre aspas, óbvio. Mas vocês acham que as pessoas entendem isso?
As sementes estelares, as chamas gêmeas, é todo mundo que está nesse caminho aí do autoconhecimento, do despertar, desfazendo-se dos rótulos, etc. Todo mundo leva uma trilha e, né, segue uma trilha muito solitária. Encontra um ou outro pelo caminho, né? Tem trocas muito significativas pelo caminho, mas assim, por que é solitário também? Porque ninguém vai fazer o caminho por você. Eles estão pedindo para eu falar isso, tá? Vai doer, ok? Ninguém vai fazer o caminho por você, nem a sua chama gêmea. Tá? E nós vamos continuar trazendo esses vídeos para vocês. Ninguém vai ser abandonado. Respeitadas essas condições, assim, eu só venho quando eles me pedirem para vir, tá? Isso já estava acontecendo já há um tempo e vai continuar assim, né? Quando eu tiver realmente algo a dizer. E quem sabe também a gente falar sobre amores possíveis, né? A gente falar também sobre alternativas e não só sobre quimeras, né? Porque a gente quer que vocês consigam ancorar isso, né? Trazer para o terreno e não a relação com a chama gêmea ser sempre uma abstração. Alguma coisa que está sempre num futuro distante. Quando que é o agora, né? E com relação a isso, a gente não vai descansar, nem desistir, tá? Mas eu estou muito ciente de que não é todo mundo que vai ressoar com essas mensagens, não é todo mundo que vai ressoar comigo, paciência. Não é todo mundo que vai querer acompanhamento comigo, até porque hoje em dia eu tenho trazido mais essa questão multidimensional nas leituras. Porque é importante que vocês entendam que a gente está trazendo o que tem nas outras dimensões para cá. Mas não é para isso ficar numa eterna abstração. É para você se consolar, né? Ah, nós estamos unidos nas outras dimensões. Tá bom, mas a gente tá indo para as outras dimensões. Tá ensanduichando, vocês estão entendendo? Tá se tornando uma coisa só. Então não tem como desconsiderar as outras realidades, tá? Mas tem como fazer isso de um jeito que seja menos abstração. E como que você pode fazer isso de um jeito na matéria, né? Sem viajar na maionese, tá? É isso que a gente queria trazer de recado sem as cartas, né? Me desculpem pelo avançado aí do vídeo, mas enfim, é como foi, é o que é. E eu vou pedir, então, um recado, tá? Um recado para o coletivo das Chamas Gêmeas. O que está disponível para as Chamas Gêmeas neste agora? Este agora que a gente chama de 20/2, né? 20/2/9. Cinco de paus. Eremita. Eremita é a carta do ano, né? Tem um vídeo aqui no canal
playlist de 2025 falando sobre isso, tá? Para quem não assistiu. Caíram essas duas aqui, eu vou considerar, tá? 5 de ouros e o mundo. O que está sendo trazido aqui por enquanto? As cartas estão falando sobre esses movimentos mundiais, tá? Para mim está bastante literal. O eremita como essa energia coletiva, né? E lá no vídeo do eremita, que eu convido você para assistir, eu falo sobre questões externas que podem nos levar à introspecção. A introspecção sendo uma forma de a gente digerir as coisas que estão acontecendo. E aí, para mim, claramente, conflitos, né? Eu não vou usar aquela outra palavra que é o meu sobrenome, né? Conflitos e algum tipo de crise de escassez, inclusive causada pela neve. Também tem um vídeo que eu falo da runa do ano, que é Hagalas, que é a runa do granizo. E lá eu falo sobre crises climáticas ligadas ao frio. Eu vi ontem umas imagens do Canadá, debaixo de neve, né? Eu sei que a galera lá do norte está acostumada com isso, mas me parece aqui que é algo anormal, tá? Então, o coletivo humano, né? Não só o coletivo das chamas gêmeas que estão conscientes do seu processo, todos nós muito envolvidos, muito mobilizados diante dos acontecimentos, ok? Ninguém disse que ia ser fácil. E aí vocês podem até mesmo assim ficar bravos com Deus, né? Ah, mas aí não dizem que vai ter essa era dourada? Por que está acontecendo esse bando de coisa ruim? Porque nosso Pai quer que as coisas sejam reveladas. Nosso Pai precisa que aquelas pessoas que não estão enxergando um palmo diante do nariz comecem a enxergar. Nosso Pai quer que as pessoas comecem a refletir e, pela primeira vez na vida, abrir os olhos, acordar de um sono profundo. O dia que a gente tiver a queda do véu, que eu acho que, na verdade, não vai ser um dia só, vai ser um processo. Mas vai ter um dia que a gente vai olhar e, meu Deus, tá tudo diferente. Ok? Quando esse dia chegar, vai ser uma coisa tão bonita, tão reveladora, que vocês não fazem ideia. Eu já vi, tá? E eu peço para o nosso Pai todo dia, por favor, né? Todo dia eu peço isso. Porque a gente de fato vai se sentir livre. E a gente de fato vai sentir que a missão foi cumprida. Não é que a gente vai parar de trabalhar, mas a gente vai descansar, sabe? Trabalhar com um foco diferente, com outro tipo de preocupação, tá? Porque hoje ainda tem uma preocupação de eliminar os negativos do planeta. E muito por essa razão, pessoas estão sendo chamadas para o outro lado do véu. Porque em certas instâncias
Também tem muita ignorância do outro lado do véu. Vocês estão achando que todo mundo é espírito de luz? Não. Tem tanta ignorância quanto deste nosso lado. E aqui, nós, aqui, coletivo, humano, muito impactados por tudo, tá? E aí entra aquela história do relógio. A gente tem um relógio, né? Dos eventos. E não é para todo mundo ficar apavorado. É para a gente olhar com o olhar do observador, tá? Isso não significa que você não vai ajudar ninguém, que você não vai se sensibilizar, não é isso. Mas olhar a partir de um outro ponto de vista, certo? É óbvio que eu estou perguntando aqui o que vocês têm a ver com isso, né? Eles estão falando aqui para mim tudo. Tudo. Eu sei, mas a gente precisa de informações mais concretas. Dois de copas. Vamos ver. Tá falando das uniões, né? A rainha de ouros. Aí. Ah, casal de ouros, ó. Rei de ouros. Interessante. A rainha de copas. O Ás de espadas. Isso aqui não vai ressoar para todo mundo, tá? Mas vai ressoar para uma boa parte de vocês. E aí eu vou fazer dois tipos de leitura diferentes, tá? Deixem só eu pegar meu penachinho aqui, que meu penachinho tá caindo. Meu penachinho. Tá escorregando. Vamos lá. Sou só a mensageira, tá? Me perdoem, não tá quem pedra em cima de mim. Bom, eu vou começar com a parte que não vai ressoar com todo mundo, tá? Aqui nós temos as relações kármicas de vossas chamas gêmeas, tá? Aqui nós temos a terceira energia, as terceiras pessoas. E independente de você estar também num relacionamento ou não, o que está sendo dito é que para ancorar a sua união, você vai ter que enfrentar, você vai ter que passar a espada, né? Naquilo que não faz mais sentido. Ou seja, se você está numa relação falida, você vai ter que sair dela. Se a sua chama gêmea está numa relação falida, também vai ter que sair dela. Mas me passa uma energia assim de você ter que lutar por aquilo que é seu. Se você quer a sua chama gêmea, você vai ter que lutar por ela. E as pessoas que estão em outros relacionamentos, né?
É óbvio que cada história é uma única história, mas em geral elas têm muito medo de dar qualquer passo porque elas querem dar o passo tendo algum tipo de garantia da chama gêmea, sendo que isso nunca vai acontecer. Nós não temos garantias de nada. E você sair de uma relação falida não é sobre a sua chama gêmea, é sobre você. Existem relações que têm questões kármicas que precisa haver ali algum tipo de aprendizado? Sim, isso existe. Justamente por isso que a gente recomenda que vocês façam acompanhamento. Não querem fazer acompanhamento conosco? Tem outros tantos terapeutas para vocês fazerem acompanhamento. Outras tantas egrégoras para vocês fazerem acompanhamento, tá? Mas façam acompanhamento. Porque cada caso é um caso. Mas, em geral, até mesmo a chama gêmea consciente, ela reluta porque tem ali uma determinada zona de conforto dentro daquele relacionamento e ela não quer perder aquilo. Eu vou dar um salto de fé, mas aí eu não sei o que o meu gêmeo vai fazer, eu não sei se o meu gêmeo vai sair da relação dele. Pois é, mas aí, porque ele não sai da relação dele, você vai ficar. Em geral, as relações kármicas, elas têm um prazo de validade. Não é que elas sejam fadadas ao fracasso, é que uma vez que encerraram os aprendizados, não há mais razão para continuar. Salvo raríssimas exceções em que as partes conseguem nutrir amor incondicional uma pela outra. Aí a relação continua. Mas não é o caso de quem está em dinâmica de chama gêmea, tá? Esquece isso. Ainda mais porque a dinâmica de chama gêmea não é um processo normal. Então, esquece as referências que você tem de normal. Você precisa eliminar da sua vida aquilo que não serve mais. E aí as cartas estão falando claramente de quem está preso em relacionamentos por questões materiais. Materiais, financeiras, de status, filhos, etc. Tá? Como é que eu vou sair? Como é que eu vou abandonar? Aí envolve também todas aquelas feridas da criança, toda aquela conversa que a gente já conhece, tá? Mas o que está nítido, claro e transparente para mim é: você quer a sua união de chama gêmea? Você tem que fazer algo na matéria. Então comece por tirando da sua realidade aquilo que não ressoa mais. E aí, muitas vezes, o que algumas pessoas acabam fazendo? Acabam tirando a chama gêmea. Vou esquecer a chama gêmea, ó. Isso aqui tá me causando dor, isso aqui, ó. Não vai sair nada daqui, eu não quero olhar para essa pessoa que me força a sair da zona de conforto. Aí fica lá dentro do flúor de cocô, quentinho, né? Quando deixa de fazer sentido. A chama gêmea é só uma pessoa que mostrou isso para você, certo? Você não está fazendo por ela. Se você fizer por ela, é burrice. Porque você não tem garantia nenhuma de nada. Você tem que fazer por você. O que não faz mais sentido na minha vida? Tal. Então, isso aqui eu vou trabalhar. Ok. Agora uma mensagem geral. Se você quer a sua união de chama gêmea no físico, se você quer, né, fazer parte, né, dessas uniões em massa
Se você quer ancorar, né, isso, esse casal aqui da Terra, né, certo? É o que traz, o que ancora, né? Você precisa acessar a verdade do seu coração. Você precisa defender com unhas e dentes o amor incondicional que você tem pela sua chama gêmea, que é o mais importante que você vai poder fazer na sua vida, na sua jornada. Então, enquanto você não sentir amor incondicional pela chama, nada de união. Fim de papo. Não vai adiantar você ficar esperando algo mágico acontecer. Ah, se passaram anos. E aí o meu gêmeo ele vai chegar do nada, igual o príncipe do cavalo branco. Não, não vai. Não vai, gente. Desculpa, não tem como a gente iludir vocês. Ah, mas e o magnetismo? Magnetismo é isso aqui, ó. O amor incondicional que você tem pela sua chama gêmea. Se você não tem isso, não tem como a sua chama gêmea gravitar em torno de você. É o amor incondicional que traz ela de volta. É o amor incondicional que faz ela querer ligar, que faz ela querer mandar mensagem, que faz ela querer ver você. Não tem nenhuma outra energia que faça isso, tá? Então aí você tem que defender com unhas e dentes a verdade do seu coração. Você tem que ser a chama que nunca se apaga, né? Que foi algo que Madalena mostrou para mim, né? E de fato essa chama nunca se apaga, gente. Vocês acham que a chama apagou para mim? De jeito nenhum. Continua acesa. Não se apaga. Porque antes de tudo ela é o amor do divino, tá? E aí o mais interessante ainda é que tem a rainha de copas sozinha, né? Tem o divino feminino sozinho no rolê, né? Sempre se sentindo injustiçado, né? Ai, mas aí eu tenho que fazer tudo, né? É um caminho dolorido mesmo ser a parte consciente. Então você tem que defender a verdade do seu coração, tá? Não tem como a gente dourar a pílula. É amor incondicional. Se você não tem amor incondicional pela sua chama, está perdendo tempo. E tempo do relógio mesmo, tá? Como é que eu sei que eu estou sentindo amor incondicional pela minha chama gêmea? Se tem que perguntar, é porque não está sentindo. Se precisa de atestado de alguém para saber se está sentindo, é porque não está sentindo. É algo inimaginável, é algo que jorra de você. Jorra. Assim. Não vai ser enquanto você estiver falando mal da chama gêmea. Isso é fato. Né? Ó, 3 de copas, ó. As terceiras pessoas. Tá tendo Eles estão usando para mim a palavra incremento. Incremento, que eles querem dizer que a coisa está crescendo, ou seja, tem aí uma intensificação de terceiras energias no coletivo, né? Interessante. O 9 de paus. Aqui é o masculino, não.
O masculino não querendo sair do lugar. Tô rindo, mas é sério, gente. Tô rindo, mas é sério. O hierofante, que aqui eu vou tomar como o eu superior, tá? O eu superior de vocês. Para quem não sabe, nós compartilhamos tudo com a chama gêmea, tá? Tudo, 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 tudo. Obviamente, a exceção do corpo físico e do duplo etérico, né? Mas todo o resto é compartilhado, inclusive o eu superior. Principalmente o eu superior. Pode ser que durante a sua experiência você veja manifestações separadas, mas isso é temporário. Chega um momento em que você tem essa realização de que é uma coisa só, tá? Vocês estão sempre juntos. Sempre. Sete de paus. Essa é uma mensagem que eu tenho recebido direto nas leituras particulares nos últimos dias. O eu superior de vocês está fazendo de tudo, mas é tudo, tudo que ele pode fazer para que vocês acordem. E aí, antes que vocês acusem o gêmeo, mas ele não sei o quê, ele não faz tal movimento, ele não sai do casamento, ele, enfim, blá, 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 né? Qualquer coisa. Vocês também não estão despertando. Isso também é sobre vocês. Eu sei que nem tudo pode ser considerado espelhamento, tá? Não é para vocês se sentirem culpadas de tudo, pelo contrário, certo? Mas, embora a gente saiba que nem tudo é espelhamento, é válido você considerar que tudo é espelhamento. Você colocar essa visão, certo? Se o seu DM não está desperto, você também não está. Se o seu DM não está pronto, você também não está. O eu superior está dando as tripas coração para que vocês se unam, para que vocês tenham essa consciência, para que vocês entendam que existe essa consciência una, de uma vez por todas, que vocês nunca estiveram separados. Vocês simplesmente estão vivendo experiências separadas aqui na matéria, tá? Então, não é sobre o relacionamento do seu gêmeo ou o seu relacionamento. É sobre o seu despertar. Eu estava encasquetada com isso. Eu estava sentindo que havia uma mensagem parecida aqui, tá? Ou seja, vocês têm que olhar menos para o que está do lado de fora, os casamentos, ou a distância geográfica, ou a diferença de idade, a diferença sociocultural, etc. Qualquer tipo de empecilho que tenha, vocês têm que olhar menos para o lado de fora e mais para o lado de dentro. Cuidar do próprio despertar. Colocar o foco no seu despertar e não no gêmeo. E aí, despertar não é saber que você está numa dinâmica de chama gêmea. Despertar não é saber que você é semente estelar. Não é fazer parte de grupos. Não é usar crachás, né? Tudo isso faz parte da caminhada de muita gente. Mas chega uma hora que você tem que tirar as botas de trilha e fazer o caminho com os pés no chão, porque está difícil, certo? Aqui, para mim, é um investimento
no despertar literal, na sua consciência crística, no seu contato com a sua consciência crística. Então é meditação, filosofias ancestrais, técnicas ancestrais, tudo aquilo que os antigos sempre souberam. Não vai ser investindo em movimento New Age que você vai conseguir despertar, tá? Aliás, parte do problema das chamas gêmeas está em elas terem sido atreladas ao movimento New Age. A gente precisa, quanto antes, se descolar disso, tá? Esse é um compromisso que eu tenho. Ajudar vocês a se descolarem disso, tá? Até porque foi revelado para mim que na nova realidade 5D a gente vai ressignificar muitas coisas, inclusive as práticas espirituais. A gente vai se voltar muito para as práticas ancestrais, como os antigos faziam as coisas, só que com atualizações, evidentemente. Atualizações para a nossa época, para a nossa realidade, tá? Mas a gente vai se voltar para uma relação mais pura e direta com o divino. Sem precisar de intermediários, sem precisar de rótulos, sem precisar de alguém falando coisas para você, tá? Você e o divino ligados diretamente e todos nós conscientes de que somos um. Quando você começa a acolher essas consciências, o teu Cristo interno ele vai despertando fisicamente mesmo em você, tá? Também é outra coisa que não tem atalho, né? Não tem atalho. Nós já tivemos vários avatares no planeta, os avatares deixaram as suas lições e parece que as pessoas ainda não entenderam. E aí agora a gente está às portas de um grande estímulo para que todos nós trilhemos esse caminho juntos e parece que as pessoas estão, sei lá, brincando de conto de fada, né? Não só as chamas gêmeas, isso todo mundo, né? Seis de espadas. Esse seis de espadas aqui eu tô tomando como uma transição, tá? Vamos ver uma transição de quê? É o 8 de ouros. Oito de paus. E me parece trabalho a ser feito. 5 de copas. Quatro de paus. As cartas estão falando literalmente sobre esse processo de transição, tá? E que vem muito trabalho, vem muita transformação, vem muita catarse, porque a gente vai lidar com processos de luto coletivos, não só os desencarnes coletivos, como também a desconstrução de todo o mundo que a gente achava que era real, para que tenhamos energia elevada o suficiente para o ancoramento em massa das uniões. Tá? Isso está bem claro para mim. E as cartas estão repetindo o que eu já sabia, tá? Só que por que às vezes não, sempre, né?
Por que que eu gosto de trazer as cartas? Porque eu sei que ainda existem mentes aí que elas acreditam mais nas cartas do que no que a gente está falando. Aí vocês estão vendo aqui, né? Tá? Quem entende de tarô tá entendendo tudo que eu tô falando aqui. Tá muito claro, ok? A gente precisa passar por esses processos todos do coletivo humano para que as uniões estejam ancoradas. Isso não significa que você, na sua história particular, não possa ter a sua união amanhã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando da massa. A gente está falando das chamas gêmeas em números, tá? Não estou falando da sua história particular. Mas se você quer a sua união amanhã, você vai precisar do amor incondicional pela chama gêmea, tá? Só para esclarecer. E também não vai dar para ficar esperando a chama gêmea aparecer do nada, embora a gente tenha aqui o Pajem de Espadas, que é uma carta que também está ligada à comunicação, tá? Então, é todo mundo que está bloqueado, todo mundo aí que está, ó, o Rei de Copas, enfim, ó, tá vendo? Quem está aqui embaixo? A Torre, ó. Quando você menos esperar, né? Ó, 6 de Copas, uma relação de alma, né? Quando você menos esperar. Só que vocês têm que entender que não é uma coisa mágica, certo? Tem um trabalho espiritual, tem um trabalho interno e tem um trabalho que é físico, porque nós vamos servir fisicamente o planeta, as pessoas, todo mundo vai precisar de ajuda física. A gente está num momento de torre global, vem uma atrás da outra. Vocês não perceberam isso ainda? Agora, então, a partir de março, mais intenso ainda, é uma atrás da outra. Mas sim, quem está bloqueado, quem a chama gêmea sumiu, sei lá o quê, tá bom. Existe um resgate, mas vocês precisam olhar para esse resgate de uma forma menos romântica, tá? O romantismo, ele não ajuda em nada na jornada. Nada. Não é que você não possa ter romance com a chama, mas você tem que lembrar que sempre é sobre algo maior. É sobre a liberação planetária, tá? Então tem aí um trabalho em conjunto, não só o conjunto das chamas gêmeas, mas o conjunto humano, para que tenhamos uma frequência estável e essas uniões possam ancorar. E esse amor sublime possa existir no planeta. Mais uma vez, lembrando, existem pessoas que acham que não tem nada a ver com esse processo e elas vão descobrir que tem. Elas vão ter essa revelação, né, de encontrar a chama gêmea no futuro. Tá? Tem mais pessoas para serem ativadas. E por enquanto elas acham que é tudo piração, né? Eu estou aqui com meu saquinho de runas, mas eu não estou sentindo de tirar as runas. Eu vou encerrar o vídeo, porque eu acho que a gente já falou o que a gente precisava falar. Eu vou pedir uma carta da Madalena, tá? Como um conselho final. É uma carta que chama
a dama e o unicórnio. A mensagem dela é hidden in plain sight, quer dizer, algo que está escondido a olhos vistos. O unicórnio, ele é um animal de poder. Ele é um símbolo de pureza. Ele é um símbolo de conexão com as dimensões superiores, ou seja, do chakra laríngeo para cima. Ele tem ligação com a abertura da pineal, né? E para mim, essa carta está vindo falar sobre os reinos superiores, sobre essa realidade mítica, mágica, que a gente vai acessar. É como se a carta quisesse dizer assim, olha, tá a olhos vistos, mas vocês não veem. Vocês têm que ter olhos de ver, né? Quem tem olhos de ver, que veja. Se você sentir que tem alguma questão aí ligada à sua pineal, se você sentir que você não está sintonizada com a sua intuição, etc e tal, você pode usar esse arquétipo. Você pode se relacionar com ele, você pode trazer para a sua realidade, tá? E eles estão pedindo para eu olhar aqui o fundo do maço. Vamos ver qual que está aqui. A Rainha do Sol. Nada está perdido que não possa ser encontrado. É uma mensagem diferente, mas ela ao mesmo tempo é semelhante. As duas cartas estão falando sobre algo que a gente não está vendo, tá? E tem um outro ponto importante, é uma carta solar e uma carta lunar, né? Os opostos, ou seja, os opostos, Yin e Yang, não estão vendo a realidade total. Não estão acessando a realidade total. Tem algo que está escondido sobre a sua dinâmica, sobre você, mas também sobre a nossa realidade, tá? Essa carta aqui me remete à Rainha Isis também, né? Deusa Isis, que é um feminino solar, né? São mensagens também ligadas à união dos opostos dentro de você. A gente sabe que essa parte é muito importante, né? Eu vou pedir mais uma, tá? Eu não sei se a gente vai receber alguma coisa que esclareça, mas eu vou pedir de toda forma, tá? Para ajudar a gente a ver o que não está sendo visto. Casal, né? Yeshua e Madalena. É uma carta que chama Luz do Amor. A mensagem dela é reconhecimento, ela é a carta de número 17, quer dizer, o somatório é 8, o infinito, né? Tem algo sobre as uniões que nós não estamos vendo, tá? Tem algo sobre as uniões que é misterioso e precisa continuar misterioso, tá? Toda vez que você tentar saber demais,
você vai estar se abrindo para o auto-boicote ou também para algum tipo de manipulação energética dos negativos, tá? Então, aqui me vem algo ligado a soltar, né? E uma mensagem parecida com uma que nós já passamos aqui, que você tem que acreditar na união, né? Você tem que escolher a sua união. Nós passamos essa mensagem recentemente, né? Você tem que escolher a sua união. Se você não escolher a sua união, nada feito. Se você não escolher o amor incondicional, nada feito, né? Você vai ficar dando cabeçada na parede por meses e anos a fio sem você alcançar nada de fato, né? Existe todo um auxílio, inclusive dos nossos mestres, dos nossos avatares, mas existe também uma questão de cada um assumir a responsabilidade pela própria jornada, né? E tem algo misterioso, tá? Como eu imaginei, a gente não vai saber o que é. Eles estão dizendo que a gente vai saber no futuro, né? Não vai ser agora. E aqui, no fundo, é uma carta que chama Rennes Le Bain. Ai, meu francês está enferrujado. Rennes Le Bain, que é um local, né? Porque a Madalena passou pela França, né? Pelo sul da França. A mensagem é recarregar e reabastecer. E ela está numa fonte, né? Faz sentido, né? Se você estiver se sentindo extremamente cansada, né, da jornada, vale a pena um respiro, um descanso, porque realmente é cansativo, né? Mas você não pode perder-se e perder o foco, né, daquilo que você já escolheu. E se ainda não escolheu, escolha, certo? Eu vou ficando por aqui, meus amores. Eu agradeço a paciência, a audiência, né? Nos falaremos em breve, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.